Vamos conversar agora com o Dr. Paulo Egídio, que é médico urologista e também andrologista, sobre sexo na terceira idade. Antes do intervalo, você disse que é possível, claro, ter uma vida sexual satisfatória em qualquer fase da vida, inclusive na terceira idade. Mas por que quando existe uma pesquisa, quando as pesquisas mostram esses dados, os homens estão mais felizes nessa fase da vida, sexualmente falando, do que as mulheres? A mulher tem a menopausa, então é a pausa da menstruação. E concomitante a isso, ocorre uma baixa dos hormônios. Então a libido pode estar mais comprometida na mulher do que no homem, comparando a mesma idade, por exemplo. Tá. Mas isso também pode ser tratado. A mulher que enfrenta a queda do desejo, ela deve falar com o seu ginecologista para que faça a dosagem dos hormônios, faça a reposição hormonal e a libido vai certamente voltar. Então os efeitos da menopausa na mulher são mais devastadores nesse sentido, né? Devastadores entre aspas, do que a andropausa no homem. Porque o homem também passa por um momento assim, né? Então, o homem, a queda dos hormônios masculinos, ela é lenta e progressiva. Na mulher é abrupta. De uma vez. De uma vez. Então, por ser lenta e progressivo, o homem não sente essa queda tão abrupta na mesma idade, comparando. Entendi. Então, recomenda-se que a mulher tenha o hábito de falar com o ginecologista dela para expressar essa falta de desejo, porque ele tem plenas condições de tratá-la e mantê-la sexualmente ativa. Tá, ok. Vamos dar uma olhada nos mitos ou verdades, a gente vai conversando ao longo aqui dessas dicas. Depois dos 50 anos de idade, não é necessário usar preservativo. O preservativo tem que ser usado em qualquer idade. Tem dois motivos para o seu uso. O motivo prioritário é prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Isso em qualquer idade. Claro. E também, talvez eles considerem, numa idade mais avançada, não usar mais preservativo, eventualmente considerando que a fertilidade masculina ela termina com a idade. Isso não é verdade, isso é um mito. O homem é fértil a vida toda. Ele pode diminuir a sua fertilidade, ficar um pouco mais subfértil, mas ele é fértil a vida toda. Tá. Então, é importante esse homem também pensar no uso do preservativo ou outro método anticonceptivo para evitar uma gravidez indesejada. E a mulher com 50 anos ou um pouco mais são casos raros, mas também pode chegar a gerar uma criança, né? Se ela teve a menopausa, que teoricamente é uma pausa do funcionamento do ovário, ela não ovula mais. Então, teoricamente, ela não iria engravidar mais. Mas existe, eventualmente, que ela acha que foi a última menstruação e não foi. E ainda não. Aí ainda pode ovular. Então, é importante ela conversar isso com o ginecologista dela, para, de fato, existem hormônios que se pede no sangue e que define que efetivamente ela está na menopausa. Tá. E não foi uma alteração de ciclo apenas. Tá. Tá bom. Mas é importante a mulher também considerar o uso do preservativo para planejamento familiar e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso é mito, afinal de contas, enquanto há vida sexual ativa, tem que existir o uso da camisinha, né, doutor? Vamos ver o próximo? As alterações físicas que podem chegar com a idade não alteram o prazer sexual. Então, alteração física com a idade, quer dizer, uma barriguinha, alguma limitação de movimento articular, alguma posição que começa a ficar difícil, isso não deve limitar a atividade sexual. O casal pode plenamente se adaptar à posição que seja conveniente para esse casal e isso não deve ser motivo de deixar de ter uma vida sexual saudável. Não deve, mas normalmente na prática é o que acontece. Não digo que é o que acontece. O casal ele tem que envelhecer juntos. Quer dizer, cada um aceitar algumas limitações do outro. Agora, as limitações que muitas vezes é difícil é quando o homem enfrenta problema de ereção. Quer dizer, ele tem dificuldade de ter ou de manter uma ereção no pênis. Aí, se a gente considerar isso uma limitação física, ele não vai ter capacidade penetrativa. Tá. Então, aí ele precisa tratar. Nessas condições, ele vai se afastar. A mulher eventualmente vai achar que ele não a deseja mais, mas muitas vezes essa situação está muito mais relacionada ao medo, o temor da falha que ele tem, e a mulher interpreta que essa condição é que ele eventualmente tenha deixado de gostar dela. Então precisa tomar muito cuidado com isso, o casal ter possibilidade de conversarem abertamente. Essas alterações físicas que a gente está comentando aqui também podem ser alterações da gente ver como era o corpo
na juventude ou quando conheceu aquele parceiro e olhar para o corpo hoje e não se sentir mais tão atraente sexualmente falando, né? Ficar com vergonha de viver plenamente essa sexualidade e vão se afastando cada vez mais. E ficar com vergonha um do outro, quer dizer, às vezes vergonha o do outro... corpo, muitas vezes, né? Não é nem do outro, que o outro está feliz e está querendo muitas vezes. Exatamente. Né? Mas a pessoa está com vergonha de si mesma, né? Então é importante ela se tratar nesse ponto, melhorar a sua autoestima. Em qualquer idade pode melhorar a autoestima. E isso melhora para a sexualidade na terceira idade. Claro, a autoestima trabalhada é tudo mesmo, né? Sem dúvida. Vamos pro próximo? Remédios que melhoram o desempenho sexual podem ser usados regularmente por qualquer pessoa. Isso não deve ser usado regularmente. Por quê? Mito, então, né? É um mito, porque a automedicação pode ser um grande problema. Porque o homem, quando enfrenta um problema de ereção, e ele tomar o remédio simplesmente para ter uma ereção e ter um desempenho, ele pode estar mascarando em até 5 anos um evento de um infarto do coração. Por quê? A disfunção erétil é uma disfunção dos vasos. Tá. Então, nada impede que ele tenha uma disfunção coronariana, não fez o diagnóstico e ele vai simplesmente tomar o remédio para fazer atividade sexual. A atividade sexual é uma atividade física. Não é uma atividade física muito extenuante, mas seria o comparável a subir 2 lances de escadas. Tá. E se esse homem não tem capacidade de subir 2 lances de escadas, e física, ou pulmonar, ou cardiológica, ele não pode tomar esses remédios. Ele precisa de uma avaliação clínica, avaliar a sua coronária, e aí fazer uso do remédio com segurança. O próprio nome já diz, né, gente? Remédio. Remédio tem que ser receitado pelo médico, exclusivamente, né, doutor? E avaliar clinicamente como um todo. Não simplesmente uma falta de ereção, vou tomar para ter ereção. E não fazer um diagnóstico preventivo de um problema coronariano que coloca um stent, previne um infarto. E depois, se for o caso, ele toma remédio, mas fez uma avaliação cardiológica antes. Tá. E quantos são os casos de homens que tiveram problemas sérios enquanto estão, né, no ato sexual, Sim. justamente porque tomaram um remédio e estão ali fazendo uma atividade física bem mais intensa do que está acostumado, né? Tá certo. Então isso é mito, gente. Aliás, esses remédios que melhoram o desempenho sexual, existem relatos de homens jovens que fazem uso hoje em dia, né? O que é tão perigoso quanto, né? A gente nunca sabe em que condições está o nosso coração, né, doutor? E muitas vezes associado com álcool, drogas, isso pode alterar a arritmia cardíaca. Deveria ter um uso mais consciente desses remédios. Tá certo. Vamos ver o próximo, então? Toda mulher que entra na menopausa precisa de reposição hormonal. Mito ou verdade? É um mito. Mas né? a mulher precisa monitorar os seus hormônios e avaliar também a questão da libido. Se houver uma queda hormonal, uma alteração, porque a queda hormonal também da mulher, além de refletir na libido, pode refletir na sua massa óssea, na quantidade de osso. Claro. Ela pode evoluir com osteoporose. Então, mesmo que ela não precisa para a libido, é importante ela monitorar para outras funções dos hormônios. Que também entra na história da prevenção, né, dos problemas que a mulher pode ter no futuro pela baixa dos hormônios, né? A libido é uma das consequências. Né? Tá certo. Agora a gente vai de perguntas. O pessoal que mandou pergunta pra gente aqui, ó, vamos colocar algumas aqui na tela. Tereza Martins quer saber o seguinte: meu marido tem 61 anos e sempre evita ter relações comigo, com o medo de falhar, pois isso já aconteceu algumas vezes nos últimos tempos. O que devemos fazer? Olha aí um caso típico prático, daquele né? que você comentou agora há pouco. Muito né? típico, a Tereza comentando do marido, né? Muitas vezes a mulher, numa situação dessa, interpreta que o problema é dela. Que o problema é que ela não está bonita o suficiente, ela não é mais amada. Eventualmente não é até desejada, pensa, né? não é mais desejada, eventualmente até cogita de ele ter uma outra parceira. Sim. Na prática, isso é muito comum, acontece com extrema frequência. É importante que a mulher entenda que o homem, a partir dos 50 anos, metade dos homens enfrentam algum grau de disfunção erétil, que é a dificuldade de ter ou manter a ereção no seu pênis para completar o ato sexual. Então, muito mais provável um homem de 61 anos que ele tenha sua disfunção erétil e precise de tratamento. Uma avaliação clínica, cardiológica, uma avaliação da função peniana. Hoje no consultório é possível a gente induzir uma ereção com remédio
e provoca uma ereção de forma involuntária no consultório. Aí nós médicos avaliamos com uma ultrassonografia como é que está o fluxo sanguíneo para dentro do pênis. Se tem fibrose no pênis, porque ao longo da vida o pênis vai perdendo a capacidade de fluxo sanguíneo e às vezes, mesmo que a capacidade de fluxo sanguíneo esteja boa, se ele forma cicatrizes dentro do pênis, o sangue não fica retido dentro do pênis, ele escapa. Então chama fuga venosa, ou disfunção veno-oclusiva. Isso não tem e ele nada não a ver consegue com desejo, manter. não tem nada a ver com estímulos, nada. Com fantasias, com toda essa questão imaginativa do ato sexual, muitas vezes, né? É físico mesmo e tem que ser tratado. Uma forma prática de saber se é mais psicológico ou físico, nós homens temos 3 a 4 ereções durante o sono, de forma involuntária. Então, se o homem começa a observar que ele não presencia mais tão bem essas ereções, porque essas ereções noturnas ou matinais, elas não são veiculadas com o nosso psicológico. São involuntárias. São involuntárias. Então, se ele não observa essas ereções mais como antes, reforça que o seu problema não é psicológico, é orgânico. E, mais uma vez, procure assistência médica. Investigado e tem, muitas vezes tem solução, né? Sempre tem. Sempre tem. Então, ó, Tereza, conversa com ele, né? E aí aquela história que a gente sempre diz, né? Quanto mais cumplicidade tem dentro da relação, do relacionamento, mais verdade com relação ao seu próprio corpo, fica muito mais fácil quando chegar nessa fase da vida, nessa fase do relacionamento, poder falar sobre isso, né? Abrir o que está acontecendo com o parceiro, com a parceira, para os dois encontrarem uma solução juntos. Então é isso que a gente deixa aí de recado para Tereza, né? Boa sorte, viu? Boa sorte. Vamos falar com agora a Dalila Ribeiro? Não sinto mais vontade de beijar ou abraçar meu marido e ele reclama muito. Isso é um problema? Será que preciso tomar hormônios para aumentar a libido? O que acontece com a Dalila? Então ela precisa investigar, que é uma queda de desejo. Provavelmente não é só pro marido dela, é para qualquer outra situação. Então isso reforça que ela precisa, aqui não tem a idade dela, né? Mas ela, em qualquer idade, deve avaliar a condição hormonal. Porque uma reposição hormonal vai melhorar a libido, vai voltar. Porque não querer, se tem uma afinidade, se tem uma afetividade, o não querer beijar, abraçar, pode estar muito relacionado à queda de hormônio, sim. E o relacionamento tende a se complicar ou se desfazer se essa situação perdurar, né? Então, é importante ser visto como um casal. Você vê que nós passamos por um problema no homem, agora um problema da mulher. Então, os dois enfrentam um problema de sexualidade na terceira idade. Os dois. Agora, é importante os dois conversarem, serem cúmplices e cada um procurar o ginecologista e o urologista e resolverem. Senão acaba desenvolvendo desgaste no relacionamento. A responsabilidade cai em cima de uma pessoa só que se sente culpada, né? Mas não adianta achar o culpado, é preferível resolver e dar solução. Sem dúvida. Né? Boa sorte então, viu, Dalila? Estamos torcendo por você aqui também. Vamos ver a próxima. Paulo Carvalho. Tenho 57 anos e sinto que meu desejo sexual diminuiu drasticamente nos últimos meses. O que devo fazer? Então, o Paulo tem 57 anos. É uma idade que, para o homem, está associado muitas vezes a uma queda lenta e progressiva do hormônio masculino. O homem não é abrupto como a mulher. Mas já começou a acontecer no caso dele e agora que ele está começando a perceber. Exato. 57. Vai lento e progressivo, mas aos 57 ele desequilibrou total. Então é importante avaliar a sua próstata, porque até para a gente fazer reposição hormonal no homem, é fundamental uma avaliação da próstata, que não tenha nenhum problema. Aí pode fazer a reposição com total segurança. Tem a forma de reposição com gel na pele, tem a forma de reposição injetável. Super tranquilo. Então é super tranquilo. Tá bom. Boa sorte, Paulo. Vamos ver a próxima? Roberto P. Júnior. Quantas vezes ao ano um homem tem que se consultar com um urologista? A periodicidade muda de acordo com a idade? Então, se ele não tiver sintomas, ele tem que ir para prevenção. Então, a partir dos 45 anos, é importante que ele vá pelo menos uma vez ao ano. E se ele tiver a próstata ao toque sem nódulos, não é uma próstata grande, um PSA, que é o exame feito no sangue, abaixo de 1,5, a gente até pode considerar ele vir a cada 2 anos. Mas a partir dos 50, eventualmente 55 anos, o ideal é que ele faça anual, a não ser que eles tenham algum problema antes.
uma dificuldade para urinar, um ardor para urinar, acordar 2, 3 vezes à noite para urinar, aí justifica ele voltar antes para abreviar essa avaliação. Tá certo. Ok, então. Vamos ver a próxima. Marta Vasconcelos. Tenho 59 anos, me separei há 3 anos. Agora estou namorando novamente faz 4 meses. Mas ainda não tivemos relação, pois ele sempre tenta evitar. Será que ele necessita de algum medicamento para aumentar o desejo? Olha, namoro novo. A questão aqui não necessariamente é desejo. O homem, quando não tem confiança do seu desempenho, a sua autoestima fica baixa, e para ele não passar para a frustração, ele evita. Então, o desejo dele pode estar absolutamente normal. Só que a exposição à frustração, ele prefere evitar. Né? Então, ele pode ter uma disfunção erétil. Muito mais que uma disfunção de desejo. Que, de repente, ele está esperando um momento em que eles estejam mais íntimos para poder levar essa situação junto com ela, né? Ou então, o ideal seria que ele já trabalhasse esse psicológico, né? Mas eu acredito que não seja só psicológico. Com 59 anos... É físico mesmo? 59 anos... Procurar o médico é a melhor situação. O mais provável que seja físico e ele não está tendo dificuldade de abrir com ela. Porque o problema não é ela. E esses homens precisam de uma investigação, porque... talvez sejam homens que até já teve a oportunidade de tomar o remédio e não funcionou, né? Só que ele não foi adiante. Quer dizer, se não for só o comprimido não funcionou para tratar o problema de ereção, existem formas injetáveis de tratar, que a gente ensina o homem a se auto-injetar, mas dessa forma o homem, mesmo que funcione bem, muitas vezes ele não se adapta. Porque a cada relação ele tem que se auto-injetar. Aí tem as formas também, os implantes penianos. Existem os implantes de silicone que oferecem a rigidez vertical ao pênis, preservando toda a integridade da sensibilidade, do orgasmo, do prazer. Então, o homem pode ficar tranquilo que é possível corrigir a condição do pênis em qualquer idade. Independente em qualquer da idade. circunstância. Independente. Agora, existe tratamento com medicamentos, eventualmente injeções, reposição hormonal, e até a cirurgia com os implantes penianos, que tem os implantes infláveis, que a gente implanta no escroto uma bombinha que ele aciona e o cilindro vai enchendo. O objetivo do implante sempre é oferecer só a rigidez vertical, mantendo todas as funções que já existem. Uma coisa que é muito comum, uma questão que é muito comum, que eu vejo cada vez mais no consultório, o homem vai enfrentando problema de ereção, e às vezes ele ou toma um remédio, não funciona, ele demora de 3 a 5 anos para procurar o urologista por esse problema. Nossa, é muito tempo. 3 a 5 anos. Tá perdendo tempo. É um absurdo. Aí essa condição de não ter uma ereção boa, uma penetração que fica dobrando, ou a mulher com a idade não tem uma mesolubrificação, o ideal é esse casal usar um lubrificante íntimo, que pode passar até no pênis, não necessariamente na vagina. Mas essa condição de má lubrificação da mulher na terceira idade e uma disfunção do homem ocorre dificulta e o pênis dobra. Isso tem desenvolvido e aumentado a frequência das fibroses no pênis. As fibroses no pênis estão associadas à curvatura, afinamento do pênis e diminuição do tamanho do pênis. Esses dias eu recebi um paciente no consultório que a primeira pergunta que ele fez para mim falou: Dr. Paulo, pênis diminui de tamanho? Eu falei sim. Ele falou: graças a Deus. Eu falei: eu nunca vi alguém no consultório falar graças a Deus por uma situação dessa. É que ele comentou com uma outra pessoa, e essa pessoa que não sabia que o pênis podia diminuir de tamanho, falou: você deve estar ficando louco. Então a primeira que ele internalizou é que ele estava louco. Então essa foi a primeira pergunta. E já existe cirurgia para recuperar o tamanho do pênis. Tá? Então, mesmo que o pênis tenha diminuído, afinado, entortado, a cirurgia recupera o tamanho e pode fazer o implante concomitante com anestesia local e sedação. Ou seja, só não corrige quem não quer. Exatamente. Muitas são as formas de resolver o problema, independente do problema que está acontecendo. No caso aqui da última pergunta, acho que é Tereza, né, o nome dela. Então, a melhor questão é, primeiro, descobrir qual é o problema, né? Porque ela sabe, ela relatou pra gente aqui a condição, ele está evitando. E não trazer para ela. Por que ele está Não trazer para ela que o problema é ela. Não traga. Suporte
no caso o parceiro, vão juntos ao médico, pede uma avaliação e faz o diagnóstico. Tá certo. Mais que importante que as pessoas sejam felizes em qualquer fase da vida, né? E isso também tem a ver com felicidade, né? Ser plenamente satisfeito sexualmente falando, né? A gente consegue com toda certeza estar e ser feliz em qualquer fase da vida. Deixa eu agradecer então ao Dr. Paulo Egídio, que é médico urologista e andrologista. Vou deixar aqui também o site para você fazer contato, www.drpaulo.com.br. Obrigada pela presença aqui. Viu? Bate-papo sempre agradecido. bacana. Obrigada.